Oi, gente, meu nome é Carol. E meu nome é Rai. E hoje a gente vai reagir a mais um vídeo. Dicção de milhões. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do Tinocando TV, a terrível lenda de Jack o Estripador. Vai ser da hora. Quer dizer, o que ele fez não foi da hora, mas o vídeo em si vai ser da hora. Porque né? essa história Realmente. é muito louca, mano. Essa história é muito doida, cara. Tipo assim, ele era um serial killer em Londres dos anos, sei lá, do século o quê? 19? 20, 30. É. É antigo, não, é que 1800, eu acho. E o cara era doido? O cara era doido? Não, ele era. Cara, é bizarro, né? Tipo, a primeira vítima dele foi a mãe. É. Nossa. Isso me pega. É doideira mesmo. É. Mas os Estados Unidos tinha muito isso, né? De Inglaterra. ter serial. Por lá. Aqui a gente não teve esses papos. Ah, não, teve também, né? Um Teve. serial killer que tem uma história. Tem bastante. Porque o que eu tava vendo? Mano, Mas é muito de antigamente ter agora isso, tá lançou ligado? essa série da Netflix, Da Netflix. Amazon Prime, Tremembé, que é do presídio, né? E, mano, tipo assim, porque a gente conhece os crimes do Brasil midiáticos, que é, sei lá, o caso Nardoni, a Suzane von Richthofen lá, ou a Elisa Matsunaga lá, não sei o quê. Mas, depois que você... Eu não vi a série, tá? Só que eu vi o pessoal no Twitter falando. O pessoal que tava preso lá tinha crimes muito piores, muito mais pesados, muito mais bizarros. Atrocidades muito pior. Pra você ver, pior do que eles já fizeram e não foi tão midiático. Tinha uns crimes lá que era muito pesado. E não foi tão midiático. Então, assim, que só pode ser feito por psicopata, entendeu mesmo? Os crimes. A gente até tem, só que não fica midiático. Tem um ou outro que é midiático, tipo esse que eu falei, que são os mais famosos. Cara, esses dessa série, tinha uma galera que tava presa lá, que era um crime muito bizarro, Rai. E eu não sabia da existência, e muita gente não sabia, tá ligado? Então até que o pessoal... Qualquer coisa a gente pode trazer, né, aqui pra ver se a galera quiser, tipo, esses crimes assim que algo aconteceu no dessa Brasil. série. Doideira, eu achei doideira. Mas enfim, vamos ver aqui então o Jack o Estripador, que é um serial killer muito famoso, né? Lá de Londres. Acho que é um dos mais famosos, assim, né? Tipo, que ficaram Acho que um dos casos mais famosos, assim, de conhecidos, né, na mídia, eu diria, né? Vamos ver. Seja um membro do canal e ganhe benefícios. Na madrugada do dia 31 de dezembro de 1888, Ô, louco, ano novo, Austin quase. estava a caminho do seu trabalho. Ele passava por ruas escuras e mal iluminadas, onde uma única lamparina solitária trazia luz. E foi em uma dessas ruas que o homem viu algo que chamou sua atenção. De início, ele pensou que era apenas uma lona esquecida, mas quando se aproximou, pôde ver que se tratava de uma mulher. Nossa. Ela estava estirada na rua, totalmente dilacerada, com seus órgãos para fora do corpo. A partir desse dia, o mundo nunca mais foi o mesmo. Isso porque iniciou-se uma série de assassinatos brutais causados por um só homem. O nome dele? Jack o Estripador. Mas e se eu te falar que esse é apenas o seu apelido e que sua identidade real jamais foi descoberta? Até hoje, todo esse caso é rodeado por mistérios Ninguém e sabe. teorias sem nenhuma conclusão. Mas como ele conseguiu fazer tudo isso? Como um homem foi capaz de assassinar brutalmente uma série de mulheres a sangue frio no meio da maior metrópole do mundo na época? Como Londres ficou depois de tudo isso? E as investigações? Como ninguém encontrou o responsável? Quem foi Jack o Estripador? Hoje, no Investigando Loucura, né? Cinzas. E tipo assim, realmente, o pessoal não conseguiu desvendar esse caso. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e esse vídeo infelizmente não deve ser monetizado pelo YouTube. Então se você tem interesse em ajudar a gente nessas produções que dão muito trabalho para fazer, considere enviar um valeu demais aqui embaixo ou se tornar membro do canal. Com apenas R$2 por mês, você pode ajudar a gente a continuar produzindo esses conteúdos incríveis para vocês. Enfim, é isso, espero que gostem do conteúdo. E no final do século XIX, Londres era uma metrópole vibrante, um verdadeiro símbolo do Império Britânico que carregava dentro de si as cicatrizes deixadas pela Revolução Industrial. Quem governava o Império era a Rainha Vitória, tanto que esse período ficou conhecido como a Era Vitoriana. Durante seu governo, os britânicos atingiram o seu auge. Londres rapidamente se consolidou como o maior centro comercial do mundo. A cidade era o coração da Revolução Industrial, marcada por avanços tecnológicos e uma acelerada urbanização. O problema é que todo esse brilho esconde um lado muito sombrio por trás. Enquanto
Enquanto a elite podia desfrutar do conforto de viver em mansões em áreas arborizadas e bem cuidadas, a classe trabalhadora tinha que se conter em verdadeiros cortiços superlotados e em condições insalubres. O cheiro de lixo acumulado e de esgoto sem tratamento invadia as vielas estreitas, onde crianças descalças corriam entre vendedores ambulantes e bêbados. Os perigos eram reais. A industrialização, a imigração e a revolução médico-sanitária trouxe consigo um enorme fluxo de pessoas. Não é à toa que a população cresceu de 1 milhão para mais de 6,5 milhões de habitantes. E foi em meio a um desses bairros marcados pela pobreza que aconteceu uma série de assassinatos que mudariam para sempre a história do nosso planeta. Foi doideira mesmo. Pior que é, né, mano? Nós estamos em Whitechapel, um bairro com mais de 80 mil moradores, localizado a leste da cidade. Esta era conhecida por ser a região mais pobre de Londres. Lá moravam principalmente desempregados e imigrantes que viam em seu bairro a taxa de criminalidade crescer cada dia mais. A violência e os roubos eram comuns, marcados ainda por uma forte dose de alcoolismo. Isso fez diversas pessoas buscarem caminhos alternativos para ganharem a vida. E no caso de muitas mulheres, elas buscaram a prostituição. Em outubro de 1888, a Polícia Metropolitana estimou que havia cerca de 1.200 prostitutas na região. O problema era que, alguns anos antes, uma lei deu direito à polícia a fazer buscas pelos cortiços, o que dificultava a operação de bordéis. Assim como uma forma de burlar o sistema, a maior parte das prostitutas preferiam trabalhar nas ruas e alugar quartos em casas particulares, onde podiam ter mais privacidade e serem menos vigiadas pela polícia. Nossa. E foi justamente nesse contexto que entre os meses de agosto e novembro, acontecimentos verdadeiramente emblemáticos vieram à tona. O primeiro deles foi aquele que eu contei, onde um carroceiro encontrou uma mulher completamente desfigurada com seus órgãos arrancados para fora do seu corpo. Quando o carroceiro viu essa imagem, imediatamente chamou a polícia. Por isso que era o estripador, Sim, o nome, né? Que ficava tudo pra fora, assim, né? Quando o carroceiro viu essa imagem, imediatamente chamou a polícia. Quando esta chegou ao local, trouxe consigo um lampião, onde eles puderam finalmente ver com mais clareza o que havia acontecido. Um profundo corte atravessava sua garganta de orelha a orelha, com a traqueia e o esôfago completamente dilacerados. Por isso, um médico fora chamado e pouco tempo depois, o Dr. Rhys Ralph Llewellyn chegou à cena para realizar um exame superficial. Ele constatou 2 incisões no pescoço, uma menor do lado esquerdo e uma maior que atravessava a garganta até as vértebras. As principais artérias estavam cortadas, mas pouco sangue havia no chão, pois ele havia escorrido pelas costas da mulher, encharcando suas roupas. O médico estimou que a morte havia ocorrido há cerca de meia hora. Seguindo as orientações do Dr. Llewellyn, o corpo foi levado para o necrotério próximo ao abrigo local. Lá, os policiais começaram a retirar as roupas da vítima, registrando cada peça com cuidado. Ao expor o corpete marrom, algo alarmante foi descoberto. Uma incisão profunda e serrilhada na parte inferior do abdômen, a cerca de 5 centímetros do lado esquerdo, acompanhada de outras mutilações. O médico estimou que a vítima tinha cerca de 40 a 45 anos. Havia marcas de contusão sobre o maxilar direito, que poderiam ser resultado de um soco ou pressão dos polegares, e uma marca circular ao lado oposto, possivelmente causada por dedos. Além da garganta cortada e das incisões abdominais já visíveis, o abdômen estava completamente aberto. A ferida seguia da base das costelas no lado direito, atravessando a pelvis até o lado esquerdo, com partes serrilhadas e sinais de cortes profundos. Com base nos ferimentos, o Dr. Llewellyn concluiu que o assassino poderia ser canhoto e que as mutilações foram feitas por uma faca robusta, com uma lâmina entre 15 e 20 centímetros, como as usadas por cortadores de cortiça ou sapateiros. A precisão e a brutalidade das incisões reforçaram a ideia de que este não era um ataque aleatório, mas sim um ele sabia o que estava assassinato bem fazendo. pensado e executado. Não precisou de muito para as notícias começarem a se espalhar pela cidade. Logo, algumas pessoas se apresentaram para tentar reconhecer o corpo, e foi assim que descobriu-se que a vítima era Mary Ann Nichols, que vivia em um cortiço na Terrell Street, número 18. Algumas noites atrás, ela havia sido expulsa de seu aposento por não pagar o aluguel, e na noite de sua morte, fora vista embriagada se apoiando nas paredes das ruas. Pouco mais de uma hora depois, às 3h40 da manhã, Mary foi encontrada morta a menos de 1 quilômetro. Mas todas as mulheres era mesmo... É que serial killer tem isso, né? De ter o mesmo padrão, mesma né? faixa etária, mesmo padrão, que assim. ele pegava gente, assim, mulheres indefesas, né? É que eles têm esse negócio... Geralmente, serial killer tem um padrão
um fetiche em alguma coisa. E aí ele só Então. mata pessoas naquilo, tá ligado? Nossa, que horror, cara. É bizarro, é Pela bizarro. última vez, não havia motivo para o seu assassinato. Roubo e ciúmes foram descartados, e as buscas nas redondezas não revelaram nenhuma pista concreta. Um homem chamado John Peaser, apelidado de Avental de Couro, foi apontado como suspeito devido a alguns relatos de que ele maltratava as prostitutas, mas não havia nenhuma evidência ligando ele ao assassinato. O problema é que apenas 8 dias depois, mais um corpo foi encontrado, e dessa vez ele estava próximo a um avental de couro. Ele tentou incriminar o cara. Na manhã do Ô, sábado, louco. dia 8 de setembro, pouco depois das 6 horas, mais um corpo foi descoberto atrás de um cortiço, na Hambury Street, número 28, a menos de... Mano, mas depois, o negócio aqui de assim, quando é psicopata, uma vez que ele começa a matar, ele não consegue mais parar, né, mano? Não, Essa porque que é se a não questão. pega ele logo no começo, ele fica tipo, nossa. Exatamente, vou fazer ele isso aqui, começou é. a matar ali, tá ligado? Aí acabou, aí ele começou a matar direto, mano. descoberto Por isso que atrás fica de um serial cortiço, killer, né, na em série, um Hambury atrás do Street, número 28, a menos de 800 metros do último assassinato. Mais uma vez, o corpo foi identificado por amigos próximos, e dessa vez era Anne Chapman, também uma prostituta. Ela fora vista diversas vezes durante a semana, mas o principal relato era de que no dia do seu assassinato, Anne foi vista discutindo com um homem 5h30 da manhã. A descrição dizia que ele parecia um estrangeiro, tinha mais de 40 anos, roupas refinadas e um chapéu de caçador marrom. O corpo da mulher fora encontrado numa situação similar à vítima anterior. Com o rosto e suas mãos manchadas de sangue, o corpo eviscerado com seus órgãos expostos e muito sangue ao redor. O inspetor local, Joseph Chandler, teve de pedir ajuda a Frederick Aberline da Scotland Yard para investigar o caso. Dentre diversos itens encontrados próximos ao local, o que mais chamou a atenção dos investigadores foi um avental de couro molhado que ligava o assassinato ao já suspeito John Peasley. As pessoas começaram a desconfiar que ele era o assassino, porém o doutor George muito Phillips, óbvio. que também trabalhava como perito da polícia, discordava. Ele relatou detalhes perturbadores sobre o corpo, dizendo que ela provavelmente fora estrangulada. O abdômen estava completamente aberto, e o mais bizarro de tudo é que alguns órgãos, como o útero e a bexiga, haviam sido removidos com precisão, o que sugere Nossa, um que conhecimento horror. anatômico por parte do assassino. Somado a isso, ele afirmou que a arma usada no crime era uma lâmina afiada de pelo menos 20 centímetros, possivelmente usada em autópsias ou por um açougueiro. Mesmo assim, dias depois, a polícia prendeu John Peaser após encontrar 5 facas em sua casa. Ele negou Nossa. o envolvimento e as testemunhas confirmaram que ele não saíra de casa desde a quinta anterior. Assim, ele foi liberado e tido como inocente. Com isso, foi descartada a teoria de que o crime fosse Sei, também parece suspeito esse cara. Que ele tinha 5 facas, Porque ele tipo assim, ficou, tipo, trancado dentro de casa por tanto tempo, não trabalha, não? Então, assim, não tô falando que é ele, mas esse cara que também era meio suspeito, ele é meio Então, mas suspeito. é o que eu falo. Tem que ter sido feito por alguém que sabia o que tava fazendo. Então, na minha cabeça só vem médico Médico, ou galera que açougueiro. trabalha em autópsia. O açougueiro também. Mas assim, ser médico, Mas faz mais autópsia... sentido ser médico, autópsia faz Ou bem alguém sentido, só porque eles estudava sabem. e sabia, tá ligado? Porque, assim... Ou pode ser um aluno de medicina, alguma coisa Não, assim, porque né? assim, normalmente psicopata, tipo assim, ele é muito inteligente, assim, né? Então, assim, estuda antes, começa, tipo assim, por animais, né? E depois vai pra humano. Então, assim, Pode ser. Faz sentido. às vezes faz já sentido. tinha tentado antes e falhado, e, tipo, não deixou o corpo exposto, escondeu o corpo. É. Porque, assim, psicopata, às vezes, assim, ele quer que as pessoas encontrem, né? Aí, quando foi um trabalho Ele deixa a perfeito, coisa. tá ligado? Que eles achariam que era uma obra de arte, assim, aí deixou exposto. Né? Tem toda essa questão dos serial killers, né? Que eles têm Você essa... sabe muito sobre serial killer, Carol. Cuidado comigo, Rai. Misericórdia. Não, mas tem muito essa questão da conquista, assim, tipo, de troféu, né? Eles têm isso. Não, pra eles é tudo um jogo, sabe? Então eles eles querem receber E reconhecimento. reconhecimento, é isso que eles querem, reconhecimento, Exato. que é muito louco. Por isso que talvez quando ele finalmente conseguiu fazer um trabalho perfeito no olhar dele, né? Ele deixou exposto. Não sei. e tido como inocente. Com isso, foi descartada a teoria de que o crime fosse cometido por alguém inexperiente como John, e concluiu-se que o responsável deveria ser alguém acostumado com esse procedimento de autópsia. Além disso, as o que a gente autoridades disse. também descartaram a hipótese de que o assassino fosse apenas um louco e passaram a considerar a possibilidade de motivação financeira devido à demanda por comercializar órgãos humanos. E foi no meio de tudo isso que outros 2 assassinatos brutais aconteceram. Ô, louco. 2 cortes e uma assinatura. Aí, a assinatura. Na
Na madrugada do dia 30 de setembro, um corpo foi encontrado por volta da 1 da manhã em um pátio estreito no fim da Berna Street, próximo a um clube. Era muito um próximo, homem tentou né? passar com sua Se o charrete próximo foi e em seu cima. pônei pela rua, o animal se recusou a seguir em frente. Ele desceu da charrete e viu algo que bloqueava o seu caminho. Esse algo era o corpo de Elizabeth Street, outra prostituta que fora encontrada ainda morna. Seu corpo não havia esfriado completamente, o que mostrava que o seu assassino poderia estar por perto. Os médicos disseram que a mulher havia sido morta há menos de 10 minutos. Diferentemente dos outros assassinatos, nesse caso, a vítima tinha apenas um corte na garganta, sem sinais de mutilação abdominal, o que sugeria que o assassino poderia ter sido interrompido enquanto cometia o crime. Logo de imediato, a polícia revistou todos no clube próximo e as casas ao redor, mas foi interrompida quando mais um corpo foi encontrado. O problema é que este estava a quase 2 quilômetros de distância, em Mitchell Square, uma área patrulhada pela polícia a cada 15 minutos. Mesmo assim, um corpo foi encontrado por volta das 1h45 da madrugada. Dessa vez, o corpo era de Catherine Edwards, que, assim como as outras mulheres, também trabalhava ocasionalmente como prostituta, vivendo em uma situação de extrema pobreza. Inclusive, ela havia sido detida pela polícia naquela mesma noite, cerca de 2 horas antes. Assim como as outras, um grande corte em sua garganta foi registrado, e seus órgãos também foram retirados. Suas pálpebras, a ponta do seu nariz e sua orelha direita foram arrancadas. O corpo também estava morno, e os médicos concluíram que sua morte havia ocorrido há cerca de 30 minutos atrás. Com tudo isso, as notícias sobre um assassino em série começou a tomar conta dos jornais e da mente dos policiais, ganhando ampla cobertura da mídia local. Por isso, diversas informações começaram a chegar para a polícia. Durante o auge dos assassinatos em Whitechapel, a polícia recebia cerca de 1000 cartas por semana de gente dizendo que sabia quem era o assassino ou criando teorias malucas sobre como Mano, pior que a pegá-lo. galera é paia, né, mano? Os caras A galera só é porque eles atrapalham, querem mano. receber, tipo, premiação, essas coisas, dinheiro, então eles só fazem Não, as quer coisas pra atenção, atrapalhar né? também. Tipo, quer atenção É, também. O pessoal só atrapalha, mano. Tipo assim, mó coisa séria e a galera, tipo, enchendo o saco. Ah, mas até hoje tem isso. De tipo assim, tem chance de. Sim. Se você sabe alguma coisa, liga pra polícia. Os caras ligam pra trollar, essas É coisas. ridículo. foda. Mana, de gente dizendo que sabia quem era o assassino ou criando teorias malucas sobre como pegá-lo. Só que uma dessas cartas chamou a atenção dos policiais. Postada Pode ser no dele dia mesmo. 28 de setembro de 1888 e dizia: querido chefe, eu continuo ouvindo que a polícia me pegou, mas eles não vão me corrigir ainda. Eu ri quando eles pareciam tão inteligentes e falavam sobre estarem no caminho certo. Estou atrás das putas e não deixarei de estripá-las até que eu esteja farto. O último foi um trabalho grandioso. Eu nem dei à senhorita tempo de gritar. Em breve ouvirão falar de mim com meus joguinhos divertidos. No próximo trabalho, louco. cortarei as orelhas das senhoritas e as enviarei à polícia para me divertir. Não se incomode por eu estar dando meu nome profissional. Não estava bem o suficiente para enviar isso antes de tirar toda a tinta vermelha das minhas mãos. Maldita seja. Sem sorte ainda, agora dizem que sou médico, haha. Boa sorte, sinceramente, seu Jack, o Estripador. O ponto é que essa carta poderia ter sido louco. escrita por qualquer um. Mas uma coisa chamou a atenção. Ela dizia que seu próximo trabalho cortaria a orelha da senhorita. E isso de fato aconteceu com Catherine. Logo, as autoridades começaram a distribuir cópias da carta na esperança de obter pistas sobre o assassino, buscando alguém que talvez reconhecesse a letra do autor. Com isso, o apelido Jack o Estripador rapidamente se popularizou, transformando os crimes de Whitechapel um fenômeno internacional. Esse grande incidente só mostra como a imprensa jornalística se desenvolveu no século XIX, com os jornais passando a ter uma tiragem maior e começando a circular em regiões mais distantes. E não é incorreto dizer que o caso do Jack o Estripador contribuiu para isso, já que com ele houve um interesse ainda maior das pessoas em saber o que jornal, estava as acontecendo. coisas. Esse nome pode ter sido escolhido em referência a uma lenda popular londrina de um ser misterioso conhecido como Spring-Heeled Jack, que atacava suas vítimas de forma assustadora. A essa altura, uma questão permanente durante as investigações era a motivação do assassino. Não havia nenhum motivo aparente para o Jack fazer o que ele estava fazendo. doido. Tempo depois, a polícia recebeu outra carta, dizendo: eu não estava brincando, querido velho chefe, quando lhe dei a dica. Você ouvirá sobre o trabalho do insolente Jack amanhã. Evento duplo dessa vez. A número 1 gritou um pouco e eu não pude terminar logo de cara. Não tive tempo de tirar as orelhas para a polícia. Obrigado por manter minha última carta em segredo até que eu volte a trabalhar novamente. Jack,
o Estripador. Enfim, Ele é muito muitos debochado. debates surgiram em torno dessas cartas, mas o mistério chegou ao fim em 1931, quando o jornalista Fred Best confessou Nossa, que muito ele tempo e um depois. colega do jornal The Star, chamado Tom Bullen, escreveram a carta Querido Chefe e o cartão postal O Insolente Jack, e outras mensagens falsas que alegavam ser do assassino de Whitechapel, Ah, não era a quem ele. eles juntos decidiram chamar de Jack o Estripador. Porém, Não era ele, era só os caras querendo hype também. Mano, tô falando. É. Mano, eu vou falar, às vezes não foi nem a mesma pessoa, porque se você vê, quando tinha aqueles dois assassinatos, um em um lado É, foi e outro muito de outro. longe do foram outro. Longe do outro e foram métodos diferentes. Um foi um corte, outro foi o corte. Eu acho que e esse a incisão. não era ele. Então, tipo assim, às vezes... Porque, cara, a gente pensa que Londres, 1800, era caótico, era o caos. Não era seguro, era muito violento. É o que ele tava explicando no início do vídeo. Eram muitas pessoas, situações precárias de vida, né? Então, assim, às vezes nem era a mesma pessoa. Realmente, alguns podem até ser a mesma pessoa, só que outros podem até não ser. O cara só falou, ai, se ele matou, vou matar também igual, tá ligado? Tentou copiar. Porque Então. era muita gente e a galera tava em situação precária. Tipo assim, o pessoal tava meio doido das ideias, né? Sei lá. Nesse meio Quanto tempo, pessoal da quem meio doido recebeu das uma carta com um pacote foi George Lusk, um líder de um grupo de cidadãos que queria ajudar nas investigações. A carta fora tá, pensei que intitulada era ajudar como no- Do Inferno e dizia: Senhor Lusk, eu envio para você a metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o Senhor. O outro pedaço eu fritei e comi. Estava que muito nojo. bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada que o tirou se esperar um pouco mais. Pegue-me quando puder. Dentro do pacote, realmente havia metade de um rim humano, o qual o remetente alegava ser de Catherine Edwards, cujo corpo fora encontrado com o rim esquerdo removido. O pedaço de rim foi analisado por médicos da época, que confirmaram tratar-se de um órgão humano de origem feminina. Entretanto, devido à falta de recursos tecnológicos, não como tinha a como análise dizer que de era do DNA, mesmo. não foi possível comprovar que pertencia a Edwards. E enquanto os investigadores tentavam encontrar alguma pista definitiva ou algum sinal mais claro que o levariam ao autor dos assassinatos, foi encontrada a que ficaria conhecida como a última vítima de Jack o Estripador. Será que ele morreu depois? Deve ter morrido, né? Às 10h45 da manhã, um homem havia sido enviado para cobrar o aluguel de Mary Jane Kelly. Chegando em sua casa, ele não Mary obteve Jane? respostas ao bater na porta. Foi quando ele viu um vidro quebrado e quando afastou a cortina, se deparou com uma cena horrenda. Inicialmente, viu que pareciam pedaços de carne sobre a mesa, mas ao olhar novamente, percebeu o corpo mutilado de Kelly na cama, com sangue espalhado pelo chão. O corpo de Mary Jane Kelly foi encontrado em um estado de mutilação tão extrema que dificultou sua identificação. Ela estava deitada Caralho. na borda da cama, vestida apenas com roupas íntimas. Seu rosto estava completamente desfigurado, com cortes profundos que haviam removido praticamente todas as características faciais. Seu abdômen havia sido aberto e muitos dos seus órgãos internos, incluindo o coração, estavam ausentes, aparentemente removidos pelo assassino. O sangue cobria a cama, o chão e até as paredes, Deve ter sido a obra indicando que o perfeita ataque dele. foi selvagem e meticuloso. O médico legista observou também a precisão com que os órgãos foram removidos, levantando mais uma vez suspeitas de que o assassino tinha algum conhecimento de anatomia. O assassinato de Mary Jane Kelly causou uma comoção ainda maior do que os crimes anteriores atribuídos a Jack o Estripador. Acredita-se que a especial brutalidade com a qual esse crime aconteceu tenha ocorrido pelo fato do assassino ter tido tempo e privacidade por estar em um quarto fechado. Nesse cenário, toda a comunidade de Whitechapel, frequentemente negligenciada tanto pela polícia quanto pelo governo londrino, estava terrivelmente amedrontada e aclamava que um responsável fosse encontrado o quanto antes. Para colaborar com as investigações, Thomas Bond foi chamado para analisar o corpo da última vítima. Em suas palavras, ele disse que não há dúvida de que todos os 5 homicídios foram cometidos pela mesma pessoa. Nas 4 primeiras, as gargantas foram abertas da esquerda para a direita. Apenas no último caso é impossível saber em qual direção se deu o corte fatal, mas a principal artéria do pescoço foi encontrada esmagada na parede, perto de onde a cabeça da mulher estava posicionada. Todas as circunstâncias levam a crer que a mulher estava por baixo quando o crime ocorreu. E em todos os casos, a garganta foi a primeira a ser cortada. Esse padrão, evidenciado por Bond, é o que caracteriza essas 5 mulheres como vítimas canônicas de Jack o Estripador.
Ou seja, as vítimas que são atribuídas com razoável certeza ao mesmo assassino. Mano, é muito difícil também, porque na época não tinha a mínima, tipo, tecnologia, não tinha o sistema pra pesquisar direito. Tipo, se fosse hoje em dia, eu acho que eles teriam conseguido sim, tipo assim, descobrir quem era e tal, investigar melhor. Com impressão digital, as coisas. Mas, porra, em 1800... Não tinha nada, mano. Os caras eram tudo no achismo, né? Então, isso que é lasca. Então, de citar vítimas canônicas. Mas, mano, às vezes nem é, tá ligado? Às vezes, assim, aquela quando encontrou dois corpos que estavam um pouquinho diferentes, não era. Pode ser que seja também, mas você não tem como saber, porque era 1800, muito difícil provar alguma coisa nessa época. Ou seja, as vítimas que são atribuídas com razoável certeza ao mesmo assassino. O que diferenciou Jack o Estripador dos outros assassinos de sua época é justamente o seu modus operandi, seus padrões em cada assassinato e a especial brutalidade com o qual matava suas vítimas. Tudo isso evidencia os esforços dos investigadores da época para identificar este que talvez seja o mais conhecido assassino em série da história. No entanto, apesar de todos os grandes avanços feitos na criminologia, é clara a falta de recursos disponíveis na época. Dessa forma, apesar dos vários nomes que surgiram ao longo das décadas como suspeitos de serem Jack o Estripador, a identidade do assassino permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal até os dias de hoje. Com a falta de um nome definitivo, diversos suspeitos foram analisados ao longo dos anos, indo muito além do período no qual se passaram os assassinatos. O suspeito mais famoso é provavelmente Aaron Komsky. Ele demonstrava uma aversão incomum pelas mulheres e passava longos períodos vagando pelas ruas, sendo inclusive internado diversas vezes em hospitais psiquiátricos. Porém, nada nunca foi comprovado e em 1891, Komsky foi internado em um asilo, onde passou o resto de sua vida até sua morte em 1919, sem ser formalmente acusado dos crimes. Outro grande nome é do Montague John Druitt, um advogado e professor de ensino médio que foi um dos suspeitos mais persistentes no caso, embora nunca tenha sido comprovada sua conexão com os assassinatos. Seu comportamento excêntrico e histórico de problemas mentais o tornaram um candidato potencial a ser o assassino de Whitechapel. Temos também James Maybrick, comerciante de Liverpool, que ganhou notoriedade após a descoberta de um diário que supostamente confessava os crimes. No entanto, muitos dos especialistas consideram o diário uma farsa, e o nome de Maybrick continua sendo uma teoria não confirmada. Mas dentre todas, uma das teorias mais controversas e amplamente debatidas sugere que Jack o Estripador poderia ter sido o príncipe Albert Victor, duque de Clarence e Avondale, neto da rainha Vitória e herdeiro potencial do trono britânico. Essa hipótese ganhou força a partir de rumores sobre o envolvimento do príncipe em círculos sociais de Whitechapel e supostas conexões com as vítimas, incluindo alegações de que ele poderia ter contraído sífilis de uma prostituta local. Proponentes da teoria afirmam que o príncipe poderia ter sido responsável pelos assassinatos devido a problemas de saúde mental ou em um esforço para encobrir escândalos que poderiam comprometer a monarquia. No entanto, não há evidências concretas que liguem Albert Victor aos crimes, e registros históricos mostram que ele estava em outros locais durante os assassinatos, enfraquecendo essa teoria que é geralmente vista como especulativa e sem fundamento sólido. Todos esses suspeitos continuam a alimentar o enigma de Jack o Estripador, com cada teoria oferecendo uma nova perspectiva sobre os crimes, mas sem uma solução clara. São tantas teorias e misticismo que persistem em torno desse caso até os dias de hoje, que o termo específico riperismo foi criado apenas para se referir ao estudo, à pesquisa ou ao simples interesse obsessivo pelo caso de Jack o Estripador. Os assassinatos lançaram luz sobre as condições sociais de Londres no final do século XIX. A pobreza extrema e as desigualdades de classe eram evidentes em Whitechapel. As vítimas, todas prostitutas e mulheres de classe trabalhadora, expuseram ainda mais a marginalização social e de gênero da época. E embora o caso não tenha sido resolvido, ele impulsionou avanços na maneira como as investigações criminais eram conduzidas. A necessidade de compreender os padrões de comportamento do assassino levou ao desenvolvimento das primeiras formas de psicologia criminal aplicada. A partir daí, conseguimos entender a importância e o pioneirismo dessa investigação para a história. Além disso, esse caso foi o primeiro a ser amplamente coberto pela mídia, com jornais explorando e sensacionalizando os detalhes dos crimes. Isso ajudou a definir a maneira como os casos de crimes de grande repercussão são tratados pela imprensa até hoje. E te falar, até hoje, né? Essa sensacionalização, tipo assim, é um absurdo, né? Mas é o que ocorre até hoje, né?
ampliando o impacto público. Inclusive, essa crescente popularidade de investigações criminais e psicologia criminal, impulsionado pelo caso do Estripador, acabou popularizando personagens heróicos. Sherlock como Holmes. criado por Arthur Conan Doyle em Amamos 1887. Sherlock Holmes. Em última análise, o caso de Jack o Estripador deixou um legado que vai muito além dos assassinatos em si. Com seu impacto na criminologia, na psicologia criminal e até na cultura ocidental, o assassino misterioso continua sendo um dos maiores enigmas da história criminal. E a busca pela verdade em torno de sua identidade segue sendo um dos legados mais duradouros do assassino de Whitechapel. Muito louco mesmo. Muito doido. Será que um Produzir dia a esse gente tipo vai de ter a conteúdo dá resposta um de trabalho quem era? enorme. Então, Duvido. se você tem interesse em Porque ajudar a é gente muito a continuar produzindo, você pode antigo, nos não tem como apoiar pegar se tornando provas nem um nada membro pra aqui do investigar, canal. deve ser Com menos de difícil. R$2 por mês, você pode ganhar diversos benefícios. Como, por exemplo, você pode ter acesso a todos não, os acho muito roteiros e difícil. pesquisas. Cara, é loucura, tá? Mas é realmente pensar, né, que o Jack Estripador... Eu falei do bagulho da mãe, mas aqui eu acho que é mais as histórias, né? Que, tipo, realmente falam que a primeira vítima do Jack Estripador foi a mãe. Então, mas eu não sei se lembro isso ele via a eu não mãe sei sendo se isso é assassinada. fictício ou, Então, entendeu? é É porque realidade. você tá falando isso com base no Shumatsu no Valkyrie, né? Mas Então, outras... eu não sei se é tinha fictício outros ou se é livros real. que falam, mas eu acho que deve ter sido fictício, entendeu? Mas é loucura, né? Tipo, Então, loucura, mano. Mano, pensar mas é muito louco que isso nunca realmente conseguiram- existiu. nunca... Plot twist, o assassino era o próprio período criminal que analisava o corpo das vítimas. A polícia e a mídia nunca desconfiaram do período criminal com ele dando os laudos da autópsia das vítimas. Olha, Imagina. aí seria um plot twist muito grande. Mano, Mas não tem como saber, né? Não tem como Época. saber. É muito difícil, eu acho muito difícil ter uma resposta pra isso. Até que eu falei, pode ser que seja um assassino só, pode ser que tenha sido vários, mais de um. Pode ser que tenha sido- Só que exato. copiou, entendeu? Porque era uma época muito, muito complicada ali em Londres, ainda mais em Whitechapel, que era esse lugar que tava completamente largado, entendeu? As pessoas também não pode estavam. ser, tipo, pessoas trabalhando juntas, né? Entendeu? Não tem como saber. Não vai, e assim, o cara não deixou provas. Às vezes, vou te falar, o cara até deixou bastante prova, mas por conta da falta de recursos da época, falta de- não tem como saber. Porque assim, talvez se fosse hoje em dia, fala, nossa, meu Deus, mas que cara burro. Olha a quantidade de provas que ele deixou aqui pra polícia. Mas na época não se falava disso. Você vê, foi o primeiro caso midiático de serial killer, Exato. assim. Então a polícia começou a pensar em psicologia criminal. A partir disso, antes não tinha, entendeu? Então, às vezes, o cara nem era esse gênio todo, entendeu? Às vezes ele é às só vezes- um bêbado que tava matando por matar e gostava de matar dessa forma e era isso, Porque entendeu? tinha problema com prostituta e era isso, tá É, ligado? ou às vezes o cara era realmente um médico, um gênio que queria... Não sabe se ele pegava o órgão pra ele, não sabe se ele vendia pro tráfico os órgãos, porque realmente era uma época que o pessoal era muito pobre, não sei o quê, então... Não sabe, não tem como saber, porque o cara não... Difícil, né? As cartas não eram deles, que ele o Pô, era 1880, tipo assim, é 1800. muito tempo. Entendeu? É isso que eu tô falando, não tinha recurso. Então, assim, cara, às vezes... Praticamente nada, assim. Se fosse hoje em dia, talvez conseguisse pegar o assassino rápido, porque, né, tipo, DNA, alguma coisa que ele deixou ali e tal. Mas, pô, na época, imagina, os caras não tinham preparo nenhum. Pois Muita é, coisa pode estar, tipo, loucura. errada, assim, na investigação, só que foi dado como canônico. Mas por falta de recurso, não era aquilo, Sim. sei lá, entendeu? Então é um caso Entendi. muito difícil, mas acho que é por isso que deu tanta... Até hoje tem tanta mídia em cima e tanta coisa em cima disso, né? Porque é um caso muito, muito curioso mesmo, né? Você fica na curiosidade de saber. Que nunca foi dado o nome, nunca nem chegou perto. Porque assim, tudo era especulação de assim, não, porque ele vagava por ali ou tinha problemas mentais, não sei o quê. Não Mas tinha como nunca teve um comprovar nada, suspeito, tipo, tá ligado? Nunca teve. Pois é. E não houve. Vai Então, tipo ter. assim, o cara viveu, fez os crimes tudo no anonimato. E do nada ele parou, né? Tipo assim, a questão é que ele teve essas vítimas e do nada ele parou. Então, o que aconteceu? Por que ele parou? Ou ele pode ter morrido, ou pode ser aquela parada lá que você falou. Porque realmente, esse Cansou? último parece ter sido muito, tipo assim, a obra ele de conseguiu arte fazer perfeita, tudo. Então é. parece ter sido a obra de arte e ele sossegou, porque ele fala na carta, por mais que não seja a carta dele, mas fica meio que explícito assim, eu só vou acabar quando eu tiver afim. Então vai que realmente Então, era o desejo dele, sabe? É porque realmente o que fica aí, o questionamento é: por que ele parou? Ele fez 5 vítimas e sumiu. Morreu, foi pego. Tipo assim, alguém viu, tipo, matou ele, tá ligado? Pode Não ter sei. sido, né? Só que ele pode ter sido acusado de outro crime, né? Nunca vamos saber. Ou será que, tipo assim, que realmente ele só
fez o que ele queria ali na última vítima, que foi a mais brutal mesmo. Aí falou, não, agora eu tô satisfeito e é isso. Agora eu tô satisfeito, pode ser. Nunca saberemos, Ou né? às Porque vezes, tipo assim, alguém pode estar chegando perto de quem ele era, alguma coisa, alguma investigação, e ele parou pra não ser descoberto. é porque é muito esquisito mesmo, assim, do nada ele ter parado, assim, ele fez, durante, sei lá, um mês ele fez 5 vítimas ali, Geralmente no serial mesmo killer ele padrão, faz até ser ser pego. né? Que ele É. quer ser pego, ele quer, né, esse troféu, essa Esse notoriedade, esse reconhecimento, reconhecimento. Mas aí, do Foda. nada ele para, do nada ele some. Tipo assim, é muito doido. Ou ele morreu, ou alguém viu ele fazendo uma coisa, tipo assim, matou, tá ligado, sei lá. Ou ele realmente foi o que você falou. Como a última foi a mais brutal, ele só falou, não, é isso que eu queria, tô satisfeito e... Né? Pois é. Sei lá, é muito doido. Mas eu achei esse vídeo muito bem editado, tá? Realmente o vídeo tá É, muito bem contado. Os vídeos deles são explicado. muito bem feitos, mano. Eu gosto Muito bem bastante. A edição feito. é bem da hora, bem dinâmica, interativa, né? E a explicação dele é muito boa. Eu me sinto assistindo, tipo, quando era mais nova, aqueles documentários, sei lá, do Discovery Channel, do History Channel. Então, muito da hora, gostei. Eu achei muito bom. Eu acho que esse canal é muito bom. Se vocês tiverem mais vídeos desse canal, que vocês querem que a gente traga, comentem aqui que a gente traz, beleza? E esse foi o react de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, deixa aqui nos comentários outros vídeos que vocês queiram ver a gente reagindo aqui no canal. Nossas redes sociais estão aqui na descrição, pra quem quiser seguir, vão lá. Segue a gente, inscreve no canal, ativa o sininho de novo todos os dias e tchau! Tchau!